Muita gente, assim que cria um projeto Flutter, que vê a aplicação de contador que nos é entregue de graça, já deleta ela e começa a própria aplicação. Mas os desenvolvedores e desenvolvedoras do Flutter não colocaram ela ali de graça. Ela é uma aplicação muito didática para a gente aprender muita coisa sobre o Flutter. É justamente isso que a gente vai fazer agora. Bora lá? Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e a gente tem uma aplicação Flutter rodando e ela é justamente um contador. Sempre que eu clico aqui no botão no canto inferior direito, o Floating Action Button, a gente incrementa algo na tela. Mas essa aplicação realmente ela é muito relegada. Muitas vezes quando você cria, você já quer deletar, cria um projeto Flutter, né? Você já quer deletar ela e não quer saber, não quer aprender nada com ela. Mas eu posso dizer que sim, a gente pode aprender muita coisa de Flutter só com essa aplicação, logo depois de você se inscrever nesse canal. É muito importante que você se inscreva nesse canal. A coisa que você pode fazer que mais ajuda o canal é se inscrever. A gente sabe que muita gente que assiste a .code não é inscrito, então por favor, se inscreva, é a coisa que você pode fazer que mais nos ajuda. Massa? Então vamos lá, vamos dar uma recapitulada no que é de fato essa aplicação. A gente tem uma barra aqui em cima que é muito tradicional em aplicações, principalmente aplicações Android, que a gente conhece essa barra como App Bar. App Bar. Então a gente tem essa barrinha chamada App Bar. A gente tem um espaço em branco e dentro desse espaço a gente tem um texto dizendo o botão foi apertado 64 vezes. Esse 64 a gente percebeu que muda sempre que a gente aperta esse botão no canto inferior direito, o Floating Action Button. Então ele incrementa para 66, 67, 68. Mas como isso funciona de fato? Vamos dar uma olhada no código para ver como isso de fato funciona. Então, já com o meu VS Code aberto, vou fechar aqui o git ignore, vou fechar o pubspec.yaml, não vamos precisar disso agora. Eu vou empurrar para baixo aqui o nosso console de depuração para que ele suma. Então a gente pode focar direto no código. Esse código aqui é a nossa main.dart. É o ideal que você crie toda a sua aplicação na main.dart? Não é o ideal. Dá para fazer, mas não é o ideal. Não é o que a gente vai fazer no futuro, né? Enquanto a gente estiver construindo o GenApp. Mas a gente pode usar essa aplicação para entender bem. Se você veio do Dart, se você aprende sobre Dart, se você estudou Dart, principalmente se você estudou Dart lá na formação Dart da Alura, então se você quiser aprender Dart, lá é o melhor lugar. Mas enfim, se você entende de Dart, você sabe que essa função main é uma função do Dart. É a função que basicamente é rodada quando a gente roda a aplicação. Ele vai procurar pela função main e vai rodar ela pra gente. E nossa função main, ela só está fazendo uma coisa aqui. Tá rodando só o run app. Só, mais nada. É uma linha que faz esse run app. O run app, agora sim, é uma função, né, do Flutter, não mais do Dart. Esse run app roda a aplicação para a gente. E que aplicação ele está rodando? Na verdade, o que ele roda para a gente é um widget. E finalmente a gente vai poder usar esse termo aqui, o widget. Memoriza bem, hein? Vou até falar pertinho do microfone. O widget. Tudo em Flutter é widget. Sua tela é widget, seu botão é widget, seu texto é widget, sua imagem é widget, é tudo widget, é tudo widget. Então, a nossa aplicação também é um widget. Então, o que ele faz aqui é chamar esse myApp, que é nada mais nada menos que uma classe que está estendendo aqui o stateless widget. E o que é esse stateless antes do widget? Tem vídeo no canal explicando a diferença entre stateless e stateful, tá aparecendo aí no card. Mas o mais importante é, stateless, como o nome já diz, não tem estado, não há estado, não guarda estado. Então quer dizer que essa classe é um widget que não guarda estado. E o stateful, ele guarda estado. Para resumir muito superficialmente, porque mais uma vez não é espaço da gente falar isso aqui,
Normalmente, quando você vai ter coisas que mudam na tela, você quer usar um stateful. Quando você não tem coisas que mudam na tela, você quer usar um stateless. Mas a nossa aplicação, por padrão, ela estende de um stateless widget. E aí os componentes que a gente vai usando nas telas da aplicação, tá? Lembrando que o MyApp é a nossa aplicação e as telas da aplicação a gente chama eles como stateful. A gente vai ver logo mais para baixo. Que aí a gente consegue mudar a tela. Show? A gente vai aprofundando esse conhecimento mais pra frente. Legal. Daí a gente tem um método especial que ele está sendo sobrescrito chamado build. O build é basicamente a construção da nossa aplicação, no caso da nossa tela. Todo stateless ou stateful vai ter esse build. Legal? E esse build ele está chamando um material app. Isso daqui é o core da nossa aplicação, o core, né? É a principal coisa do momento onde a gente está criando a nossa aplicação em Flutter. Porque o Material App vai definir tudo praticamente da nossa aplicação. E depois vai ser só criar as telas e seus comportamentos. Mas é aqui no Material App que a gente vai definir coisas como o tema, como o título da aplicação, como você tá vendo aqui, né? Na linha 14 o título, na linha 15 o tema. Eu posso até já tirar todo esse comentário, né? Da linha 16 a 24. Então tudo isso a gente configura aqui no Material App. Mas a coisa que nos interessa agora é a nossa propriedade Home. A Home vai chamar aí sim uma tela, que mais uma vez vai ser um widget. Então o nosso My Home Page também é um widget que está sendo chamado aqui. E aí esse widget vai ser o que vai construir, o que vai ser mostrado na tela. Então não importa muito para a gente, por enquanto, tá? A linha 14 até a linha 17, tanto sobre título quanto sobre tema, a gente vai falar mais para frente. Então vou selecionar da linha 14 a 17 e vou deletar. Você vai ver que não vai mudar muita coisa. Se eu voltar aqui no meu emulador, ó, a mesma coisa, não mudou nada. Show! A próxima coisa que a gente vai ver é essa tela que está sendo criada aqui, como é que ela funciona? Então, essa tela é justamente essa classe aqui, essa classe que está estendendo um stateful widget. Então, lembrando que antes essa daqui estava estendendo um stateless widget, essa daqui está estendendo um stateful justamente porque a gente vai ter esse comportamento de mudança, né? Sempre que eu clico no botão, ele mostra algo diferente na tela. Show? Aí, aqui eu tenho nossas propriedades. Se você estudou Dart, você está reconhecendo, né, que aqui tem um construtor que está pedindo um título e que esse título está sendo construído nessa propriedade. Eu prefiro cortar aqui da linha 31 e jogar logo depois da linha 20, né? Eu gosto das propriedades dos atributos antes dos construtores. Vou apagar todos esses comentários aqui da linha 22 até a 33. E aí você vai ver que todo stateful widget vai ter duas classes. Uma classe que ela é pública, que todo mundo vê e que pode ser chamada, né? Se você está criando um componente para ser usado numa tela, você precisa chamar. Se você está criando uma tela para ser usada aqui na aplicação, você também precisa chamar. Então esse vai ser público, mas quando você cria um stateful widget, e você vai ver que vai ter um atalho para criar esse stateful widget, ele cria aqui o nome da sua classe com esse state. É aqui que a gente vai criar o comportamento, que a gente vai criar a tela. Então, aqui é que a gente vai ver o que é que está de fato acontecendo aqui no nosso emulador. Então, a gente já vê que essa classe tem um contador, que é inicializado como 0. Nenhum segredo aqui, eu espero, né? Então, nenhum segredo aqui. A gente tem uma função increment counter, que a gente vai falar dela mais pro final. Eu só vou selecionar ela aqui da linha 30 até a 39, vou dar um Ctrl X. Opa, então da linha 30 até a 39 vou dar um Ctrl X e lá na linha 82 vou quebrar umas linhas e vou colar e vou deixar ela aqui pra gente falar depois, tá? Então legal, eu gosto de observar bem a build. A gente já falou, né? A build é o que constrói. É quando esse widget chamado, esse build, a gente vai ver mais pra frente que tem uma questão de ciclo de vida no Flutter, mas o build constrói esse widget. Nesse caso aqui, como esse widget tem uma tela, esse build constrói a tela. Legal? Simples assim. Então vai ser justamente aqui que a gente vai construir o quê? A nossa tela. Então, na linha 32 a 37, eu vou deletar esses comentários, é muito comentário que tem, mas ele está explicando basicamente o que eu estou falando.
E aí ele vai ter esse scaffold. A gente vai ter um vídeo só sobre o scaffold, mas o scaffold ele é muito útil quando a gente está criando uma tela. Porque, como eu falei, vou repetir isso mais uma vez, tudo é widget no Flutter. Então, nem sempre quando a gente cria um widget, a gente está de fato criando uma tela. Então, nem sempre a gente vai usar o scaffold. Mas nesse caso aqui, como a gente está criando uma tela, a gente usa esse scaffold porque ele cria essa estrutura que nos facilita muita coisa, que ele já cria a app basinha aqui pra gente, já deixa o Floating Action Button aqui no lugar, já configura a cor, já configura a fonte, é perfeito, é muito bom esse scaffold. Mas não se preocupe, a gente vai falar disso mais pra frente. Aqui na propriedade app bar do scaffold, a gente passou, né? A gente não, né? Ele criou aqui como um app bar que basicamente mostra o título na tela. Então, ele mostra aqui o título. Eu vou tirar a vírgula e você vai ver, ó, que ele já configura aqui para que fique numa linha só. Vírgulas no Flutter quebram linhas. Você vai ver isso com a prática, mas eu já vou deixando isso claro. Legal, no corpo desse scaffold, a gente passou um widget de layout chamado Center. Você vai ver que tem vários widgets de layout e esse Center é uma maravilha, porque ele centraliza a sua coisa. O que você quiser, ele centraliza tanto horizontalmente quanto verticalmente. Eu te desafio a tentar centralizar uma coisa com HTML, CSS e ser tão simples. Aqui é só colocar um Center, é por isso que eu amo Flutter. Mas enfim, eu vou tirar aqui os comentários da linha 35 e 36, eu dei uma extrapolada, perdi o controle. E outro widget que a gente vai ter aqui é uma coluna. Uma coluna basicamente empilha widgets. Então, se eu estou usando a coluna, ele vai ter em cima um widget, embaixo outro, embaixo outro. Se eu tirar todos esses comentários aqui da linha 36 até a linha 49, você vai ver, ó, que ele tem dois widgets aqui. Primeiro, o widget de texto que fala o botão foi apertado essa quantidade de vezes. Vou mudar isso, tá? Eu vou mudar para português, então. O botão foi apertado essa quantidade de vezes. 2 pontos. E logo abaixo a gente tem um texto que mostra justamente o contador, que é aquela variável que a gente viu aqui, né? A counter que começa com 0. Legal. Se eu salvar aqui, você vai ver que ele vai dar o famoso Hot Reload. Então, Hot Reload é uma coisa maravilhosa do Flutter que te permite atualizar o emulador, até mesmo o dispositivo físico que possa estar plugado aqui na nossa depuração do Flutter, e você consegue ver as atualizações de tela sem precisar reiniciar a aplicação. Isso é fantástico, isso é muito bom. Quem já programou front-end ou mobile e que toda vez que muda alguma coisa na tela tinha que reiniciar a aplicação ou rodar de novo o servidor, sabe que é um saco. E esse Hot Reload, eu configurei aqui para que ele automaticamente aconteça quando eu salvo, mas você pode clicar aqui, ó, no raiozinho, que ele faz isso daqui para você também. E aí ele já atualizou aqui, o botão foi apertado essa quantidade de vezes, já está aqui no emulador. Show? Seguindo, logo aqui abaixo, assim como a gente adicionou uma app bar, a gente também consegue adicionar um Floating Action Button mais uma vez. Não precisa se preocupar tanto com isso, a gente está só tentando entender o que é que essa aplicação está fazendo. Esse Floating Action Button é justamente esse botãozinho aqui que aparece no canto inferior direito. Ele vai ter uma dica, que é basicamente increment, o que é quando aparece a dica, quando eu aperto e seguro, ele dá a dica, increment. Ele vai ter um ícone, que é esse ícone de maisinho aqui, ó. Então, na linha 51 a gente define esse ícone. E ele vai ter uma função que é chamada sempre que a gente aperta o botão. Então, onPressed aqui no 49, quando pressionado, chame essa função. E aí, finalmente, a gente chega aqui na nossa função Increment Counter, que a gente jogou ela para baixo. A gente sabe que quando a gente apertar o botão, essa função vai ser chamada, independente da quantidade de vezes. A gente aperta o botão, a função é chamada. Mas, deixa eu deletar essa linha 58 até a 63, não, a 62. E eu quero comentar da linha 57 a 59. Então, eu vou selecionar ela e vou dar um Ctrl, ponto e vírgula. Comentei. E eu vou fazer aqui só um counter mais. Vou salvar e você vai ver que a partir de agora, ó, vê só, eu vou apertar o botão. Quando eu apertar o botão, ele vai chamar o Increment Counter. E quando eu chamar o Increment Counter, o contador vai ser incrementado, né? Ele vai somar mais um em Counter. E teoricamente, o que está sendo mostrado nesse texto é Counter. Então ele deveria ficar como 78 aqui.
Só que eu vou apertar, ó, e nada vai acontecer. Porque, apesar de eu estar mudando o valor da variável, eu não estou mudando o estado, eu não estou reformulando a minha tela para que ele mostre essa atualização de estado. E é justamente isso que o Stateful Widget faz. A gente ganha a possibilidade de chamar essa função chamada setState, que ela chama o nosso build de novo e aí ele verifica todas as variáveis, vê se algo mudou e mostra na tela. Então, eu poderia descomentar essa linha, mas vamos fazer na mão mesmo. Vou deletar tudo que tem aqui dentro, da 57 a 60. Vou fazer setState. E aqui dentro, aí sim, eu vou fazer um counter mais. Vou salvar. E aqui, agora sim, ó, ele já atualizou para os cliques que eu dei. E se eu clicar, ele vai adicionando. Muito massa, né? Eu disse que esse exemplo era muito bom pra gente começar a pegar algumas bases de Flutter. Eu sei, às vezes você não pegou uma coisa aqui ou ali, mas só de você ter visto esse vídeo até aqui, de ter se inscrito, de ter clicado no like, de ter compartilhado, de ter comentado, só de você ter feito essas coisas, mas agora sem brincadeira, só de você ter dado uma estudada nesse código, você já vai ter uma base para quando a gente falar de cada uma dessas coisas, e eu garanto, a gente vai falar de cada uma dessas coisas, você já vai ter uma base para entender de uma forma mais direta, de uma forma mais prática. Massa! A última coisa que eu quero fazer aqui é deletar isso tudo, porque a gente não vai usar nada disso na nossa aplicação. Então posso deletar da linha 18 até a 62, ele vai dar um erro aqui no meu Material App, mas eu posso substituir o Home, lembrando, ele aceita qualquer widget, então eu vou botar aqui um container. Então vamos botar um texto, vamos botar um text e vou passar aqui, se inscreve na .code. Vou salvar e se eu vier no meu emulador, ele só fica essa coisa horrorosa escrita se inscreve na .code, porque a gente não tem mais o center, a gente não tem mais o scaffold preparando a tela pra gente, definindo fonte, definindo cor, então ele só aparece isso daqui, mas não se preocupe, logo adiante a gente vai ver como configurar a nossa tela do GenApp. Gostou do que viu? Eu disse que dava para aprender muita coisa. Sabe onde dá para aprender muita coisa também? Lá na Alura. Se você quiser aprender mais sobre Flutter, se você quiser se aprofundar cada vez mais, você pode conferir a formação Flutter da Alura, que é bem interessante, que eu ensino lá também e outros instrutores incríveis ensinam lá, além da equipe didática incrível que faz tudo o seu aprendizado ficar ainda mais assertivo, mais afiado. Então, recomendo que você vá lá caso queira se especializar e ir mais fundo no Flutter. E é claro, agora que a gente aprendeu como funciona essa tela inicial que já vem com o projeto Flutter e a gente aprendeu vários conceitos que vão ser essenciais, no vídeo que está aparecendo aqui na minha direita, basta clicar nele que lá a gente vai aprender como criar nossa primeira tela do GenApp. Aí sim a gente vai aprender vários widgets bem interessantes e vamos construir a base da nossa primeira tela do GenApp. Então, clica lá. Eu te vejo lá. Clica lá.